Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja, amém? Glória a Deus. Motivo de muita alegria estar aqui com vocês, para a glória de Deus, novamente, depois de um tempo que a gente não estávamos vindo devido aos compromissos. Eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês novamente, para a glória de Deus. Tenho tantas lembranças maravilhosas dos cultos que nós passamos com a Conexão. Um carinho enorme pelo nosso pastor, pela nossa pastora, porque eu vejo o desejo deles em ministrar para quem realmente precisa ser ministrados. E isso deixa o nosso coração muito alegre para a glória de Deus, amém? Eu estava preocupado porque faz um tempo que eu não veio. E às vezes ele mandava mensagem para mim e falava assim: você conhece fulano de tal? Daí eu falei: conheço. Me manda o telefone dele para mim. Daí a gente mandava o telefone de alguns mestres para nós, inclusive meus pastores, meus líderes. Daí vinha pregar aqui eles e nunca mais ele me chamava. Eu falei assim: ué, trocou. Ele deve ter gostado mais do Eduardo Ribeiro, né? Que é meu primo. Mas enfim. Daí ele me chamou de volta. Daí eu falei: não, é que Deus tem o seu tempo para cada pessoa, em nome de Jesus, amém? Meu pastor, obrigado, tá bom? Deus possa te honrar muito. Minha pastora, bênção de Deus. E hoje eu tenho um recado do céu para essa igreja, para a glória de Deus, amém? Poder se sentar em nome de Jesus, para a glória de Deus. Eu gostaria que você pegasse a vossa Bíblia e a gente vai abrir no livro do profeta Jeremias. Tem uma mensagem no meu coração que já está ecoando há alguns dias, e eu quero mencionar isso aqui para essa igreja, para a glória de Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1, o verso de número 5. Olha que palavra tremenda, diz assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Vamos lá. Esse texto aqui, que os irmãos estão observando comigo, é um texto muito recitado. Só que quando a gente lemos os textos sagrados de uma forma abrangente, procurando descobrir logo os fatores principais dos acontecimentos da vida do personagem, a gente perdemos algumas profundidades que estão contidas no texto, meia que escondida. Só que não é que estão escondidas, é porque todo bom mensageiro, ele precisa entender que a palavra de Deus é semelhante a um garimpo. E para a gente conseguir ter as melhores pérolas, a gente temos que procurar de uma forma minuciosa. É por isso que Deus disse para Josué, falando para ele: medita no livro dessa lei de dia e de noite, e dela não se desvia nem para a esquerda e nem para a direita, porque eu vou fazer você ter sucesso na sua jornada. Então, a gente, quando falamos da palavra de Deus, é importante vocês entenderem que existem pessoas que vão vir para a palavra de Deus e vão ter experiências superficiais. Existem pessoas que vão ter experiências um pouco profundas, e outros vão ter experiências muito profundas. E a gente tem que entender que nenhuma dessas formas estão erradas. Nem aqui teve uma experiência rasa, nem que teve uma experiência relevante, e nem quem teve uma experiência extraordinária. Porém, a gente percebe que Deus, ele tem suas formas de falar conosco. E ele usa uma expressão que eu gosto muito, chamado intensidade. Quando a gente falamos de intensidade, nós podemos falar de intensidade em vários aspectos. Porém, eu gosto muito do aspecto volume, a intensidade do volume. Existem pessoas que gostam de ouvir coisas e gostam de ouvir de uma forma menos intensa, mais baixa, mais tranquila, em frequências mais devagar, em frequências mais amenas. Existem pessoas que gostam de uma altura um pouco maior,
que gosta de uma frequência um pouco mais rápida, algumas batidas diferenciadas, até alguns instrumentos diferentes, para que aquela música seja composta de novos ritmos. Existe outros que já gostam de heavy metal, já gosta de barulheira, já gosta de um mover, já gosta de adrenalina do começo ao fim. Todas essas são intensidades que são utilizadas para tocar no nosso sentimento, tocar na nossa maneira de pensar e no nosso comportamento. E com a voz de Deus é a mesma coisa. Existe intensidade do som da voz de Deus. Aqui me fala uma coisa muito profunda, porque Deus ele diz assim: ainda antes. Essa expressão ainda antes tem mexido muito comigo, porque você percebe que o profeta Jeremias, ele está prestes a chegar diante de Deus, está prestes a desclassificar o seu chamado, porque ele vai dizer para Deus assim: tudo bem, o Senhor antes de que viesse me chamar, me entregar esse ofício de profeta, o Senhor já me conhecia. Ele expressa dessa maneira: o Senhor já me conhecia, mas ele está prestes a dar uma resposta para Deus, dizendo para Deus: mas eu sou uma criança. E ele não queria ali abrir a boca para falar o que Deus tinha pedido para ele falar, naquela época, que era uma época de exílio babilônico. Mas a Bíblia diz que Deus, ele expressa uma coisa muito interessante, antes de qualquer palavra que sai da minha boca e da tua boca. Ele diz assim: ainda antes que ele tivesse me formado, ele já me conhecia, e ele já sabia qual seria a minha resposta para a sua voz. Ele já sabia qual seria a intensidade da voz dele dentro de mim. E é por isso que às vezes eu percebo que existem pessoas que a intensidade da voz, elas são mais rasas, e pessoas que a intensidade da voz são mais profundas. Eu posso dizer para você, uma pessoa que a intensidade da voz não tinha tanta relevância. Vamos falar agora do primeiro homem da Bíblia, que o próprio Deus fez ele digno de toda a capacidade de autoridade sobre a terra. O homem que dominava entre os mares, dominava entre os que estavam dentro das águas, os que voavam. Ele era o dominador de todas as coisas. O nome dele é Adão. E a voz de Deus disse para Adão: Adão, vai e domina tudo. Para domínio, Adão está preparado. Adão, agora você tem domínio sobre as coisas que estão sobre a terra. Ele também tem capacidade de dominar a autoridade. Você também tem capacidade de dominar as aves que voam. E ele vai lá e usa a tua autoridade. Segundo alguns escritos, diz que este homem era um homem que tinha capacidade de conversar com animais. Não somente animais em terra, mas ele conversava com animais dentro da água. Ele conversava com animais que voavam. Ele nominava os animais que estavam próximo dele. E toda essa voz que é dada para Adão, de autoridade, Adão vai deixando essas palavras de Deus para ele se tornarem verídicas. E ele começa a fazer conforme Deus estava lhe ordenando. Olha, vai lá e Adão e domina a terra. Até que chega num determinado tempo que Adão simplesmente dominou toda a terra. Só que tinha uma voz que Deus tinha falado com ele. E ele diz assim: está vendo daquela árvore que está no centro do jardim? E a Bíblia diz que quando fala sobre a árvore que está no centro do jardim, a intensidade da voz vai diminuindo. Porque a Bíblia diz que quando ele passou pela árvore, o texto diz que ele olhou para a árvore e viu que a árvore era agradável aos olhos. E a Bíblia diz que ele continuou andando pela árvore. E depois ele percebeu que a árvore era boa para se comer. E a Bíblia diz que depois já tinha acontecido a queda de Eva. Porque ela tinha se alimentado e Deus tinha dito: o dia que você comer do fruto da árvore do jardim, certamente, diz o texto, certamente morrerás. Mas a Bíblia diz que Eva comeu e não morreu. E aqui eu vejo o argumento de Eva. Eva estava junto com Adão em tudo. Toda a autoridade que foi dada para Adão também foi dada para Eva. Só que quando fala da árvore que está no centro do jardim, parece que a intensidade da voz diminui. Parece que o chamado não é tão assim, é algo muito profundo, ou algo que você tem que respeitar a íntegra. Não, ali ele vai utilizar o seu livre-arbítrio. Ou seja, ele vai decidir por ele mesmo. Ele não vai consultar a voz de Deus. E aqui eu vejo um perigo muito interessante, porque a Bíblia diz que ela comeu e não morreu. E ela argumentou: olha, eu comi, mas eu não morri. E Adão em seguida vai comer. O interessante é que quando Deus percebeu que a intensidade da voz dentro do coração de Adão estava diminuindo,
Deus não tirou o projeto de salvação para Adão, não, muito pelo contrário, a salvação estava sob decisão dele, porque salvação não é por obras, salvação é por fé. Se você acredita, tu serás salvo. Mas olha que coisa interessante, a Bíblia diz que depois da queda do homem, mesmo que eles tinham falhado, para eles a intensidade da voz já não é mais importante, porque o texto diz que eles estão nus, e eles percebem que estão nus, e eles começam a se esconder dentro do paraíso. Olha que coisa interessante, porque se esconder diante de um Deus que eles se relacionava todos os dias, porque se esconder diante de um Deus que eles todos os dias na viração do dia conversavam, tinha um diálogo, tinha relacionamento, tinha conexão, e agora parece que por causa de uma ação de pecado, foi quebrado literalmente aquela conexão, ou seja, a intensidade da voz foi perdendo a sua importância depois de uma queda. Mas eu louvo a Deus, que para Adão, pode ser que dele para Deus, ele percebe que a intensidade dele para Deus tinha diminuído, mas a intensidade de Deus para Adão não tinha diminuído, porque a Bíblia diz que mesmo depois do pecado, o próprio Deus, ele entra no mesmo horário da viração do dia. Adão está escondido, Eva também está escondida, mas Deus, ele não desistiu do teu plano, ele pega a tua voz e continua chamando aquele que tinha acabado de cair em pecado. Aqui eu vejo uma coisa muito interessante, a voz de Deus sempre vai ser a mesma, meu irmão, em grau de intensidade, mas o problema é a intensidade que elas provocam dentro de nós. Existem pessoas que vão ouvir a voz de Deus e vai ouvir, vai obedecer imediatamente. Existem pessoas que com o tempo vai obedecer, mas daqui a pouco vai parar de obedecer. Existem pessoas que vão obedecer por um prazo longo, mas no final da vida vai acabar desistindo de Deus. Olha o que aconteceu com Salomão, um dos homens mais sábios, um dos homens mais adoradores da história. Ele mesmo que escreveu: o mais importante não é o início das coisas, mas o mais importante é o fim das coisas. E por que ele disse isso? Porque quando ele vai perder a tua vida, diz que ele já não estava mais adorando a Deus. Ou seja, a mesma voz que falou para ele, dizendo para ele lá em 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo número 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a tua terra. Isso é o começo da história de Salomão, mas no final ele está pouco se lixando pelo que Deus está falando. Então aqui eu vejo uma coisa muito interessante: antes de qualquer ação minha e qualquer ação sua, Deus já nos conhecia, Deus já sabia quem a gente era. Olha para o teu irmão que está do teu lado e fala assim: não tem jeito. Fala para ele, fala assim: mesmo que você venha trazer algum argumento, fala assim, diante de Deus nesse momento, Deus já te conhecia antes do teu argumento, Deus já te conhecia antes de você dar uma desculpa, Deus já te conhecia antes de você falar: eu escorreguei, a carne foi fraca, eu acabei deslizando. Não, o problema aí, meu irmão, não é o pecado, porque para pecado Deus tem perdão para a glória do Senhor dos Exércitos. O problema é qual é a entonação que Deus tem falado contigo. Será que é a mesma do começo, ou ela tem diminuído com o prazo de tempo? Vamos lá. A intensidade da voz de Deus, para alguns, faz eles tomarem atitudes literalmente na mesma hora que a voz fala. Olha que Deus fala para Ezequiel, no capítulo de número 2 do livro de Ezequiel: estava Ezequiel junto ao rio Quebar, e eu ouvi a voz de Deus que falou comigo, e a voz de Deus falou comigo para que Ezequiel: coloca-te de pé. E na mesma hora ele se levanta, na mesma hora ele se coloca de pé. O que é isso? Intensidade da voz. Mas agora vamos para a intensidade da voz na vida de Jonas. Deus, ele chega em Jonas e fala: Jonas, vai agora para a cidade de Nínive, porque eu tenho uma mensagem para entregar para a cidade. A Bíblia diz que quando Jonas ouve a voz, ele se levanta, mas não se levanta como Ezequiel, se levanta para fugir da voz de Deus. Deus continua falando com ele. Ele, em vez de pegar uma embarcação para ir para a cidade de Nínive, a Bíblia diz que ele pega a embarcação para ir para a cidade de Tarsis. A Bíblia diz que ele entra dentro da embarcação, coloca prejuízo na embarcação, está todo mundo desesperado naquela embarcação, e Jeremias está ali com o teu plano. Eu ouvi a voz de Deus, mas para mim ela não tem importância nenhuma, e é por isso
isso que eu ouvi e eu desobedeço o que ele falou comigo, porque para mim a intensidade da voz de Deus, para mim não tem poder de me motivar a fazer o que ele manda. E que eu percebo uma coisa muito interessante nos dias de hoje, sobre a intensidade da voz de Deus com as pessoas, porque a gente tem falado hoje em dia, que mas é por causa que tem se multiplicado a iniquidade, o amor de muito tem se esfriado. Não, meu irmão, o amor pode ter se esfriado, mas a voz de Deus continua a mesma, para a glória do Senhor dos Exércitos. O problema é a intensidade que ela causa em nós. Vamos lá. A intensidade da voz de Deus para Jonas é algo que deve ser desclassificado. Ele agora está dentro do barco, é lançado à sorte, é lançado ele para dentro do mar, e ele lá dentro do mar começa a clamar a Deus. Quando ele percebe, ele está na cidade que ele não queria ir. A Bíblia diz que ele chega lá na cidade de Nínive, porque o peixe joga ele para fora. E a Bíblia diz que ele vai pregar para uma cidade, e a Bíblia diz que ele vai pregar para esta cidade, e acontece o que ele não esperava, porque a mensagem que Deus deu para Jonas foi: vai lá e prega contra a cidade, que Deus vai perverter a cidade, que Deus vai colocar juízo sobre a cidade, que Deus vai matar todos os moradores da cidade. E ele começa a pregar, e ele prega durante 40 dias, e a Bíblia diz que de repente o rei da cidade levanta a mão e aceita o Senhor, se entrega para o Deus Todo-Poderoso, e ele coloca um decreto na cidade: a partir de hoje todos os animais que estão no pasto não sairão mais para o pasto, porque a gente vai levantar um jejum para o Deus de Jonas. A partir do dia de hoje todas as mulheres não se alimentam, porque a gente vai levantar um jejum para o Deus de Jonas. Todos os homens não se alimentam, vamos levantar um jejum para o Deus de Jonas. Olha que o rei falou: até as crianças de peito não vão mamar, porque até as crianças devem levantar um jejum para o Deus de Jonas. Agora Jonas está da seguinte maneira: revoltado, porque ele não queria que a cidade se convertesse. Ele queria que Deus viesse perverter a cidade, que Deus viesse destruir a cidade. Só que quando ele pregou, a forma que ele pregou foi tão forte, que em vez do povo continuar no teu pecado, eles ouviram a intensidade da voz pela boca de Jonas e acabaram se convertendo. E Jonas está entregando uma mensagem intensa de Deus, mas Jonas não está nem aí com Deus, porque a Bíblia diz que ele deita agora na beira da praia, e a Bíblia diz que está muito sol, e a Bíblia diz que nasce uma bomboeira do dia para a noite e faz sombra sobre a tua cabeça, e a Bíblia diz que ele está deitado naquela bomboeira. De repente vem um largato e come a bomboeira. E o que Jonas fala? Ele acorda e diz: Deus, por que você fez isso? O Senhor destruiu a bomboeira que não tinha, que estava dando sombra na minha cabeça. Não é importante uma bomboeira para o Senhor. Olha para a bomboeira, deixava a bomboeira viva, não trazia o largato para matar a bomboeira. Daí Deus fala para Jonas: Jonas, você entregou uma mensagem tão intensa para a cidade de Nínive, mas o teu problema é esse, que você está mais preocupado com a bomboeira do que com os moradores da cidade. Você queria que todos morressem, você veio para trazer juízo e não veio para trazer salvação. E agora Deus fala para Jonas: sabe o que é o problema, Jonas? É que a voz que sai da tua boca para as pessoas tem valor, mas para você que está pregando já perdeu o valor. Vamos abrir aqui um leque. Quantos pregadores e pregadoras, levitas e homens de Deus e mulheres de Deus, que para pregar para a gente é uma maravilha, mas a voz não serve nem para eles que estão ouvindo, porque eles já pegaram tanta habilidade da palavra, que eles pregam da palavra para vocês, mas para eles termina a mensagem, eles vivem pior do que o pior pecador que pode perambular pela cidade. E aqui eu quero liberar uma palavra para os irmãos. Por que isso está acontecendo? Você abre rede social e só tem raiva, vergonha de homens e mulheres de Deus que deveriam dar exemplo e têm esculachado o evangelho. É porque a intensidade da voz diminuiu dentro dessas pessoas. Mas eu tenho uma palavra para liberar para você. Existem pessoas que a intensidade da voz está em voltagem mais alta, e quando você olha para a Bíblia, você encontra, por exemplo, o Abacuque, que diz assim: eu ouvi a tua palavra, e quando eu ouvi a tua palavra, eu temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos notifica e faça ela conhecida. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui, diga glória a Deus. Olha para o teu irmão e fala assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Fala para ele: como está a intensidade da voz dentro de você?
Fala assim: se Deus te pedir alguma coisa, você vai fazer que nem Adão? Não vai dar importância? Pergunta para ele. Ou você vai fazer que nem Jeremias, dizendo: eu sou uma criança? Ou você vai dizer que nem Ezequiel: na mesma hora que Deus falar contigo, você já vai se posicionar e já vai diante daquilo que Deus tem prometido? Ou você vai fazer que nem Jonas: Deus vai falar e você vai fugir? Deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos. A gente tem percebido hoje em dia que existe diferenças de intensidade de voz de Deus das pessoas. Porque tem gente que Deus fala o profundo, o oculto e o escondido, e a pessoa não consegue descer a escada da igreja. A pessoa não consegue falar não para os mínimos, para as condições mais simples de se vencer. E às vezes a gente encontra pessoas na igreja que parece que Deus fechou a boca para falar com ele. Ele sobe a escada, está cheio de problema, está cheio de situação adversa. Ouve um culto como esse, os louvores não falam com ele, a palavra não fala com ele. E ele volta para casa, os problemas estão lá, todos mutuados dentro da tua casa. Mas o que eu louvo a Deus, que mesmo assim, ele fala: Deus não falou comigo ainda, mas eu vou continuar esperando a voz de Deus ecoar na minha história. Ele está que nem Jeremias. Deixa eu entrar aqui. Jeremias, ele é um homem que tem um ministério tremendo. Para quem conhece a história de Jeremias, ele escreveu 2 livros. O primeiro livro, o livro de Jeremias, que tem citado as histórias do teu chamado, a história do vaso do olheiro que todo mundo gosta de pregar, a história de quando ele foi lançado dentro de um poço e alguém tirou ele de dentro da lama que ele estava atolado. Mas o melhor livro de Jeremias não é o livro de Jeremias, é o livro de Lamentações de Jeremias. Porque esse livro ele vai escrever as coisas que Deus fez com ele. E ele diz assim: quando Deus me chamou, eu era um jovem. E quando Deus me chamou, eu tinha por volta de 13 anos de idade. E Deus me chamou e disse para mim: eu tenho um chamado para você, eu estou te chamando para ser profeta pela nação. Olha, Jeremias, ele é filho de sacerdote, e ele, sendo filho de sacerdote, tinha que seguir linhagem sacerdotal. Só que Deus vai lá e quebra o protocolo, dizendo: você não vai ser sacerdote, você vai ser profeta da nação. A Bíblia diz que quando Deus fala com Jeremias, Jeremias fala da tua idade: eu sou uma criança. Ou seja, Deus, eu tenho 13 anos de idade, você não pode tirar minha infância para me servir a Deus. E a Bíblia diz que Deus fala com Jeremias: não, você vai abrir a tua boca e eu vou colocar a palavra dentro da tua boca, e tudo que eu falar vai acontecer. Foi o que Deus falou para Jeremias. Mas vamos lá, abre lá Lamentações de Jeremias, a partir do capítulo 1 e principalmente o capítulo número 3. Olha o que Jeremias está dizendo: o Senhor mentiu para mim. O Senhor me prometeu que as pessoas iam me ouvir, e as pessoas não me ouvem. O Senhor prometeu para mim que ia encontrar caminhos abertos, e o Senhor circunvilou-se da minha frente, e eu não tenho escapatória nem para frente, nem para trás, nem para a esquerda, nem para a direita. O Senhor me colocou como motivo de escárnio. Eu sou a canção do povo todos os dias, dizendo que eu sou uma vergonha para eles. O Senhor fez eu envelhecer. O Senhor fez com que os meus dentes ficassem com cores amareladas, que as unhas dos meus dedos começassem a cair. O Senhor levantou trincheiras contra mim. E pior, Deus, tem dia que eu começo a orar e eu grito com voz alta, dizendo: Senhor, me socorre por favor. E o Senhor pega a minha oração e o Senhor exclui a minha oração. E ele diz: Senhor, o Senhor pediu para mim não namorar, o Senhor pediu para mim não ter filhos, o Senhor pediu para não ter esposa, o Senhor pediu para mim ser exclusivo do Senhor. Eu não tive prazer de comprar terra, eu não tive prazer de comprar carro. Tudo que eu tive foi para o Senhor. E olha o estado que eu estou aqui, Senhor. Jeremias está com 40 anos pregando o evangelho, e 40 anos que os ouvidos de toda a cidade estão fechados para o que ele está pregando.
Só que Jeremias está entristecido, porque ele percebe que ele passou uma vida inteira buscando a Deus. Eu tenho 25 anos de evangelho, e eu sei que eu posso pregar acerca disso, porque eu já tenho muitas experiências. Eu já vi muito jovem na igreja, muito idoso, muito velho, vim ficar pouco tempo, e são para contar nos dedos aqueles que suportaram até o final. O que Jeremias está dizendo? Ele começa a dizer: Senhor, o Senhor me envergonhou, eu fiquei iludido, Senhor. Tudo que o Senhor prometeu, nenhuma das promessas se cumpriram. Daqui a pouco Jeremias fala: mas eu tenho uma coisa para te falar, Deus. O problema é a sua palavra, porque quando a tua palavra veio para mim, ela não veio na minha mente, ela não veio no meu coração, ela não veio no meu sangue. Quando a tua palavra veio para mim, ela veio nos meus ossos. E eu já tentei parar várias vezes, Deus, mas toda vez que eu penso em parar, a tua palavra faz os meus ossos se movimentarem. E quando eu vou perceber, eu estou de pé, mesmo sem ter saúde, mesmo sem ter condição, mesmo sem ter a minha mente, ter a minha consciência livre das pesos que tem o ministério. Olha para canta, lava sub de coma da Gébia. Olha para o teu irmão que está do teu lado, pergunta para ele: quantos anos você tem de ministério? Fala para ele. Fala assim: quantas coisas você já passou no ministério? Pergunta para ele. Fala assim, pergunta para ele: Deus já te colocou como motivo de escárnio? Pergunta para ele. Fala assim: Deus já excluiu a tua oração? Pergunta para ele. Fala assim: já teve vez que Deus, você gritou para Deus e parece que Deus virou as costas para você e disse: se vira aí, meu irmão, se vira aí, meu camarada, não mandei você arrumar essa confusão. Deixa eu te dizer uma coisa, aqui que vai o peso da palavra, porque mesmo depois de todas essas coisas, Deus já conhecia Jeremias. Por isso que ele diz: antes de você ter a tua história, Jeremias, antes de você ter as suas experiências, Jeremias, antes de qualquer fator que você venha me trazer agora, ou que você venha me trazer daqui 40 anos, eu já te conheço. Eu já sei muito bem quem você é. E eu sei por que eu estou dando você como profeta para a nação. Porque você vai ser um presente para essa nação. Porque deixa eu dizer uma coisa: tem muita gente que vai ouvir a voz e não vai ter coragem de fazer o que você faz. Mas uma coisa é certa: toda vez que você pensar em desistir, a minha voz vai colocar você de pé de novo. E quando você perceber, você vai estar falando antes de subir no altar: hoje eu não prego mais, hoje eu não canto mais, hoje eu não ajudo mais, hoje eu não oro mais, hoje eu não vou mais atrás do drogado, hoje eu não vou mais atrás do necessitado, hoje eu não visito mais o jovem. E quando você vai perceber, você vai estar lá visitando, você vai estar lá pregando, você vai estar lá louvando. Por quê? Porque a intensidade da voz de Deus não deixa eu parar. Quem está entendendo que eu estou pregando, diga glória a Deus. Olha para o teu irmão e fala assim: aprenda uma coisa, fala para ele: a intensidade da voz que vai determinar se você para ou se você continua. Fala assim: toma cuidado se a frequência está muito baixa. Fala assim, porque você pode estar desistindo. Fala assim: não tem problema ter frequência baixa, mas o problema é se você parar de ouvir a frequência da voz de Deus. Porque quando você parar de ouvir a frequência da voz de Deus, você vai dar lugar para o homem carnal. E quando o homem carnal começar a se levantar, a mulher carnal começar a se levantar, Deus pode falar o que Ele quiser, e você vai falar para Deus. Se a intensidade for baixa, você fala assim: eu vou pensar, Deus, tá bom. Agora se a intensidade estiver mais alta, você fala assim: Deus, já estou me preparando, só me dá mais um tempo. Mas se a intensidade estiver alta, meu irmão, vai chegar a notícia ruim agora. E no meio da notícia ruim, que está todo mundo esperando que você vai desistir e que você vai parar, sabe o que você vai fazer? Eu vou continuar. Por quê? Porque a frequência da voz dentro de mim está muito alta. E mesmo que eu tenha sido decepcionado agora, eu não posso parar.
É que nem quando chegou com o próprio... olha o que aconteceu com Neemias. Neemias está lá em cima daquele andame, construindo novamente o templo de Jerusalém. Tem um monte de gente lá falando para ele: para. Tobias e Sanbalate dizendo para ele: para. Daqui a pouco, depois de 4 vezes que tentaram tirar ele do andame, ele chegou e olhou para aqueles homens e falou assim: olha, por 4 vezes vocês mandaram carta para mim, a fim de que eu respondesse vocês, e nenhuma das vezes eu respondi, porque o meu silêncio fala mais do que 1000 palavras. Eu não parei, porque eu quero dizer para você: eu estou diante de uma grande obra, e eu não posso parar. Mas peraí, a Bíblia diz que quem está olhando a obra, Tobias e Sanbalate, está dizendo: uma raposa destrói a obra que você está fazendo. Meu irmão, não é quem está olhando de fora para dentro que define qual é a obra que você está fazendo, mas é você que está diante da obra que define o tamanho que ela é. Ele disse: eu estou. Eu não sei se você está, eu não sei se você está. É que nem Josué, quando ele disse: eu já tomei a decisão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma decisão. Quem está entendendo que eu estou pregando, diga glória a Deus. Olha para o teu irmão e fala assim: qual a intensidade da voz que Deus está falando contigo? Fala assim: a voz que Deus está falando contigo aqui hoje, fala assim, vai fazer você parar, vai fazer você se preparar, ou vai fazer você, meu irmão, começar a fazer hoje, começar a dar resultados hoje. Eu lembro que quando eu me converti, meu irmão, 25 anos atrás, quando eu vi o irmão que não sabia pregar, pregando sobre o apóstolo Paulo, e dizendo: Paulo caiu do cavalo, Saulo de Tarso caiu do cavalo cego, e ficou na rua chamada direita, e o profeta não queria ir lá orar por ele, porque ele já tinha perseguido os cristãos. Começou a passar meu filme na cabeça, porque eu não gostava de crente, eu não gostava do pessoal que ia para a igreja, chamava crente tudo de ladrão, crente tudo de achava que era melhor do que todo mundo, mandava, jogava treme terra no monte, não gostava de jeito nenhum de crente. E daqui a pouco ele pregando, e Paulo perseguia, e Saulo perseguia, e perseguia. Eu me sentia como aquele perseguidor, eu me sentia como aquela pessoa. Daqui a pouco ele falou: até o profeta não quis orar por Paulo. Eu me lembro, eu na igreja, meu irmão, cheio de problema, as pessoas não queriam nem pegar na minha mão, porque dizia: se eu pegar na mão dele, eu vou pegar o problema dele. O obreiro cheio de Deus não orava por mim, porque vai cair endemoniado, vai cair isso, vai fazer bagunça. Não tinham coragem. E eu dizia: nem os profetas querem falar comigo. Daqui a pouco aquele pregador pregou, mas só que Jesus falou para aquele homem que estava lá na rua direita, Ananias, e disse para ele: você não quer ir não? Vai, porque para mim ele é um varão valoroso para a glória do Senhor dos Exércitos. Quando eu ouvi isso, meu irmão, eu tomei posse dessa palavra. Falei assim: eu vou ser um Paulo, eu vou ser um Paulo, eu vou pregar o evangelho agora. Tomei a decisão, meu irmão. A intensidade da voz fez comigo. Profissional, trabalhando numa gráfica, ali, trabalhando na área de impressão offset. Quem conhece sabe o que eu estou dizendo. Trabalhando numa máquina Speedmaster, naquela época já ganhando mais de 9 mil reais, 98, 99, 2000. E eu lembro até hoje, meu irmão, eu ali diante daquela situação, porque na minha época, antes de converter, as pastoras não deixavam a gente trabalhar, porque dizia: se você voltar a trabalhar, nunca mais você vai vir para a igreja, você vai pegar o teu salário e vai para a balada, vai para a curtição e vai para a droga. E os pastores seguravam a gente dentro da igreja, não deixavam a gente ir fazer o que a gente queria não. E eu lembro que eu tomei uma decisão: a partir do dia de hoje eu não trabalho mais para o homem, eu vou trabalhar para Deus. Isso com 20 anos de idade, meu irmão. Você sabe que você chegar na tua mãe e a tua mãe: você está maluco? Fizeram lavagem cerebral, fizeram isso com você, fizeram aquilo com você. Tantas pessoas falaram isso para mim. Mas deixa eu te dizer uma coisa: hoje, para a glória do Senhor dos Exércitos, se eu estivesse na gráfica, meu irmão, eu não tinha dado os resultados que eu tenho como homem de Deus, para a glória do Senhor dos Exércitos. Eu fui muito mais como homem de Deus, como uma pessoa que trabalhasse dentro de uma gráfica.
que começa a perceber que o evangelho não deu grana para ele, não deu dinheiro. Você está vendo um pregador se tornando coach, se tornando pessoas que vão para a rede social para ensinar as pessoas a ter oratória, e é evangelho que é mão nada. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, a voz de Deus no teu coração, no meu coração, precisa estar intensa. A Bíblia diz uma palavra muito forte sobre a história do homem por nome de Caleb. A Bíblia diz que esse homem estava entre os que entraram na terra prometida. A Bíblia diz que quando Deus chamou ele tinha 40 anos de idade, e quando Deus cumpriu com a promessa ele estava com 85 anos de idade. E quando perguntou para ele: Caleb, como está a tua força agora com 85 anos de idade? E ele disse: da mesma maneira de quando eu estava com 40, eu estou agora com 85 anos, disposto a ouvir a voz de Deus na mesma proporção. Se for para ir para a guerra, eu vou agora. Agora deixa eu perguntar para vocês que estão aqui: a voz de Deus já falou com vocês tantas vezes, a voz de Deus já chamou vocês tantas vezes, a voz de Deus já sinalizou você tantas vezes. E deixa eu perguntar para vocês que estão aqui nessa noite de hoje: qual é a intensidade da voz de Deus no teu coração? Vamos lá. Existem pessoas, meu irmão, se alguém pisar no dedinho mindinho dele, ele desiste de Deus hoje. Existem pessoas que, se um namorado deixar de mandar mensagem para ele desiste de Deus hoje. Existem pessoas que, se perder o emprego, elas desistem de Deus hoje. Se o pastor chamar a atenção e corrigir, ele desiste de Deus hoje e ainda vai falar que o pastor é o demônio. Sabe por quê, meu irmão? Porque está faltando pessoas intensas, que ouvem a voz de Deus, e a voz de Deus tira ele do seu lugar e leva ele para o lugar onde Deus quer que ele esteja. Eu quero ministrar isso aqui para vocês no dia de hoje, meu irmão. Qual é a intensidade da voz de Deus dentro do teu coração? O que Deus tem liberdade de fazer contigo? E o que Deus não tem liberdade, porque você já colocou essas paredes para dizer: nisso o Senhor não pode mexer, nisso o Senhor não pode mexer, nisso o Senhor não pode mexer. A gente louvamos: eu quero tudo, eu quero mergulhar, eu quero me entregar. E é a primeira aprovação que Deus faz para a gente, que a gente mostra quem verdadeiramente a gente é. A gente demonstrando às vezes que Deus não tem liberdade nenhuma com a gente, que Deus não pode pedir nada. Eu lembro muito bem, eu tenho algumas experiências de Deus. Eu gosto muito de oração, eu gosto muito de jejum. Meu irmão, quer ver uma luta hoje para você conseguir os milagres que a gente via no passado? Não é que não vê, é porque tem poucas pessoas que se lançam para isso. Eu já vi um morto ressuscitar, eu já vi pessoas serem curadas, não pelo que ouvi os outros fazendo, eu mesmo orando para Deus fazer, eu mesmo colocar a mão em Deus fazer. Mas deixa eu falar uma coisa, meu irmão. Eu tenho alguns amigos e eu saio para orar com eles, e a gente ora 36 horas de joelho, 36 horas sem sair do chão, 36 horas chorando, volta, depois dorme, acorda de novo, a costela doendo, o corpo todo doendo, meu irmão, para Deus dar uma palavra para ser pregado no evento. E a gente chama os irmãos para orar hoje, meu irmão, 15 minutos, é muito tempo. Os crentes de hoje têm bola no joelho, eles ajoelham, na mesma hora já fica de pé, meu irmão. E queremos que Deus faça, não faz. Os louvores podem até ser intensos como são, porque eu acho a melhor geração musical que já existiu na história do Evangelho é essa, não teve outra. A mais profunda é essa, nunca vi louvores tão grandes. Meu irmão, nós damos aula em Rock in Rio, nós damos aula em bandas internacionais, nós somos muito melhores. Mas deixa eu falar uma coisa, a música é boa, mas a intensidade. A intensidade da voz se perde quando alguém para com o carro lá na porta da nossa casa e fala: vamos lá para o bairro, vamos lá tomar um negócio, vamos curtir uma balada, vamos pedir. Para nunca se viu uma geração que cita versículos e versículos bíblicos na sua rede social de segunda, terça, quarta, daí quinta já começa balada, curtição, rolê. Quantos jovens que vocês tiveram aqui que estavam aqui hoje, era para estar aqui hoje, e hoje estão por aí, perdidos aí, porque se decepcionou com alguma coisa, porque
porque se decepcionou com a namorada, porque caiu, quer ser corrigido, aquela coisa. Hoje a gente não pode nem corrigir a igreja, nem regrar. O que nós estamos sendo ensinados hoje é formar uma geração que não é intensa. Uma geração que isso aqui é mais uma vibe do que realmente o Evangelho. Oh, glória. Deus está falando aqui hoje. Deus está falando com essa igreja aqui hoje. Qual a intensidade da voz que Deus tem falado contigo? Quando Deus falou com Saulo de Tarsa, lá dentro daquela casa, no mesmo dia Saulo de Tarsa, olha o que ele falou: eu vou te ensinar como você vai ser perseguido por causa do Evangelho, porque você foi um perseguidor. E Saulo aceitou, meu irmão. Paulo, quando você estuda a história dele, ele sofreu mais do que Jesus, porque ele também sofreu ações como Jesus sofreu, mas não uma vez só não, 3 vezes. Naufrágios, doenças, humilhação. E Paulo não deixou a intensidade baixar. Olha para o teu computador do teu lado e fala assim: deixa eu te dizer uma coisa. Por que está escuro? Daí você pode disfarçar. Fala assim: deixa eu te dizer uma coisa para Deus. Qual que é a intensidade da voz de Deus em você? Para se ela está baixinha, para se está baixinha, para se está rasa, a intensidade está mediana, para você ser profundo com Deus, precisa aumentar a frequência. Precisa aumentar o volume, precisa aumentar a voz. Ela tem que fazer alguma coisa com você, meu irmão. Ela tem que mover você do lugar que você está, meu irmão. Eu lembro que quando eu me converti, meu irmão, eu lembro que eu tinha um monte de gente que eu tinha entristecido, e eu fiz uma coisa loucura. Olha o que eu fiz. Eu me converti, eu tinha um tio que tinha me colocado na gráfica, e o senhor dele fosse encarregado no lugar dele, que ele era encarregado. E ele ficou muito triste comigo quando eu saí da empresa. E quando eu me converti, sabe o que eu fiz? Eu fiz uma listinha de que eu tinha que pedir perdão. Eu lembro de eu pedindo perdão para minha mãe, pedindo perdão para meu pai, pedindo perdão para os meus tios, para a ex-namorada. E a ex-namorada veio eu falar assim, você quer voltar? Eu falei: não, só quero te pedir perdão. E agora eu estou com um relacionamento sério. E o negócio está numa intensidade, entendeu? Eu tive relacionamento com o Senhor Jesus. Eu quero encerrar essa mensagem que a gente temos orado. Mas eu quero dizer uma coisa aqui para os irmãos: em tudo que a gente for fazer, meu irmão, é mais bonito se for intenso, sim ou não? Sim. Tudo que a gente for fazer é mais bonito se for intenso, sim ou não? Sim. Então, meu irmão, você vai perceber que tem pessoas que sempre é intenso. Aqui mesmo na conexão, eu vou dizer uma coisa para vocês, meu irmão. Uma coisa que até um grande amigo meu sempre falou essa palavra para mim. É o apóstolo Sérgio Lopes, que é um grande profeta que teve aí em São Paulo, que é também dos amigos que eu tenho. Eu lembro que ele sempre olhava para mim e sempre falava assim: olha, a tua igreja é pequena, mas o mover que Deus tem contigo é grande. E às vezes o mover que Deus tem na tua igreja pequena é mais famoso do que muita igreja aí que é catedral. Vamos falar da conexão. A conexão aqui nessa região não, meu irmão. A conexão chega fazendo barulho alto em lugares que vocês nunca colocaram os pés. Deixa eu te dizer, a conexão é mais conhecida do que muita congregação própria aqui na região. Por quê? Porque aqui existe uma entrega, aqui existe, sabe o que? Essa ação de intensidade. Eu sei que lugares de intensidade, meu irmão, às vezes as guerras são maiores, as lutas são maiores, a perseguição é maior, Satanás tenta arrancar, tirar, colocar para cá, colocar para lá, mas eu tenho uma palavra para dizer para vocês: continua na intensidade. Continua na intensidade, meu irmão, porque Deus vai honrar a tua intensidade. Quem está recebendo essa palavra, bate palma forte.
pode fazer o sonho, fica à vontade. Olha para o teu irmão assim e fala para ele: eu tenho uma palavra para te liberar agora. Para se essa palavra, para se ela ter uma intensidade. E a intensidade dessa palavra, eu não vou conhecer agora, mas eu vou conhecer a partir de hoje na tua história. Se realmente você deu lugar para essa voz intensa, ou se você resistiu a essa voz. Porque se você não resistir a essa voz, eu tenho uma coisa para te falar: possa ser que Deus não cumpra nada com o que Ele falou para você, mas você vai falar que nem Jeremias. Talvez assim ainda haja esperança. Porque se Deus prometeu, Ele prometeu para que a gente cresça. E se Deus não cumpriu, meu irmão, é porque ainda não terminou. Porque tudo que Deus promete acontece para a glória do Senhor dos Exércitos. E deixa eu liberar uma palavra: toda a aflição desse tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada. O teu nível de atribulação não tem nada a ver com o teu nível de glória em Deus, em nome de Jesus. Eu quero liberar essa palavra para vocês que estão aqui hoje. A voz de Deus hoje não te trouxe aqui para mais um culto, onde o cara vai pregar legal, onde o cara vai pregar profundo, não. Hoje a voz de Deus veio para tirar você do teu lugar e para mover você para o lugar onde Deus quer que você sempre estivesse, no lugar da intimidade mais profunda. Sabe o que Deus está querendo com a gente? O que acontece muito no mundo. Eu lembro uma coisa que falta na igreja, que tinha muito no mundo: verdadeiros amigos. Quantas vezes eu tive aqui nessa região aqui, quando só tinha essa avenida principal, eu tinha um monte de amigo aqui que era DJ, o gordinho que era DJ, o pessoal que ia para os bailes que tinha na Toco, que tinha na Overnight, que tinha no Mansão Fender, e a gente fazia uns bailes por aqui e fazia umas festas. E eu lembro amigos que eu tinha, meu irmão, que se tivesse frio, eles arrancavam a blusa e dava para você vestir. Quantos amigos eu vi morrer aqui nessa região, que eram amigos, meu irmão, se alguém atirasse, ele pulava na frente da bala e morria no teu lugar. Agora a gente ouve um povo que se diz que é irmão, um povo que diz que é de Deus, e é um contra o outro, um fazendo com que o outro se dê mal. Mas eu tenho uma palavra para liberar: quando a voz for intensa no meio de nós, não vai ter guerra entre nós, mas vai ter comunhão entre nós. Ouça essa voz, ouça essa voz, ouça essa voz, oh glória, ouça essa voz. Qual é o seu nome, mulher de Deus? Cristina. Tudo bem, Cristina? Eu estou olhando para você, Cristina, e eu não sei o que não deu certo. Eu não sei o amontoado dos errados que aconteceu. Eu não sei até onde ia a tua fé, a tua esperança. Mas deixa eu falar uma coisa para você: Deus não mentiu, e Deus também não te enganou. Mas Deus, Ele fez com você o que Ele fez com o profeta Ezequiel. Ele jogou como se fosse, para você ver a isca, o anzol. E eu via Deus te trazendo para a presença dEle. Só que eu via você falar assim: Deus, não adianta o Senhor me trazer, tem gente lá que precisa vir também. Era melhor o Senhor ter lançado a rede, e o Senhor lançou só um anzol. Só que Deus manda te dizer uma coisa: a promessa que Deus tem contigo é grande, e a promessa não é só com você. Você é a porta que se abre. Mas meu Deus manda dizer: tem gente lá que você está orando, tem gente lá que você está clamando. E Deus manda dizer para ti: espere só mais um pouquinho de tempo, porque você e a tua casa servirá ao Senhor. Eu estou vendo um rapaz, e eu estou vendo uma oração muito forte para um rapaz. Eu não sei quem é esse rapaz, mas eu vejo que precisa de intercessão, que precisa de oração. E Deus manda dizer para ti: os que são seus estão protegidos nessa noite de hoje. E eu estou indo sobre um jovem agora, e mesmo que Satanás esteja furioso com a vida dele, ele não vai se perder, porque eu sou Deus de salvação na vida daquele rapaz. Assim te diz o Eterno. Quem crê, dá glória a Deus bem forte para Jesus. Eu estou pregando aqui, homem de Deus, e eu vejo óleo na tua cabeça.
Eu vejo escrito obreiro, lavassube de coma da guerra. E eu não sei quais são as suas guerras, as suas lutas. Mas hoje Deus fala contigo. Eu tenho uma promessa com você. E essa promessa é grande. E Deus fala assim, não é para ouvir as vozes dos fantasmas que vêm contra ti, é para você ouvir a voz de Deus. Porque tem muita voz dizendo, não vai dar certo, não vai acontecer. Eu estou vendo você aqui com a tua família, mas eu estou vendo vocês falar assim, a gente está passando por uma luta tão grande, que se eu for abrir a boca para contar aqui, todo mundo vai sair chorando. Mas meu Deus fala assim, no meio dessa tormenta, eu tenho o meu caminho para a glória do Senhor dos Exércitos. Eu não conheço você nem a tua família, mas eu vi uma porta grande, eficaz se abrindo. E eu vi a Deus honrando a tua vida e honrando a tua casa por amor do teu nome. Lavassube de coma da Arábia. Eu sei que está uma crise terrível e tem coisa para resolver e o negócio não chegou a tempo. Eu vejo até balança de justiça, só que Deus manda te dizer, eu sou teu Deus e vou te honrar e tu não serás envergonhado, te diz o Senhor dos Exércitos. Pode chorar, lava sério. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui, diga glória a Deus. Olha para o teu irmão e fala assim, amanhã, fala assim, as propostas do inimigo vai vir. Fala assim, amanhã o pecado vai vir, fala para ele. Fala assim, você já sabe o que você deve fazer. Fala assim, usa a intensidade. Porque quem usa a intensidade nunca vai dar errado, meu irmão. Usa a voz de Deus do jeito que Deus falou contigo. Eu estou olhando para você, moça, e eu estou vendo uma luz muito forte batendo em você. Mas eu vi uma guerra que você passava muito grande. E eu vejo você no quarto, e eu vejo você chorando no quarto, dizendo assim, Deus me ajuda por favor. Eu estou vendo você no meio de uma adoração, mas eu estou vendo muitas crises existenciais existindo dentro de você. E eu vejo você assim, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, eu acho que é muito peso para mim. E eu vejo como se fosse cadeados querendo prender os teus pés, suas mãos e te levar para trás. Só que Deus manda dizer para ti, eu tenho uma promessa sobre a tua vida. E eu sei que Satanás está batendo forte contra os seus sentimentos. Eu estou vendo o teu psicológico ficando literalmente assim, como se estivesse derretendo a tua cérebro, a tua mente. Só que Deus manda dizer para ti, toda vez que a batalha aumentar, o nível aumentar, ouça a minha voz que falei contigo, porque eu tenho uma história com você, minha filha. Sabe o que Satanás quer? Quer arrancar você da presença e usar você lá como exemplo para levar muitos para fora. Eu vejo você em lugares terríveis, lugares que eu já tive, viu? Mas meu Deus manda dizer para ti, não, eu tenho uma promessa, eu tenho uma história com ela, diz o Senhor dos Exércitos. Você se machucou e teve negócio de sentimento no meio, lavassube de coma na guerra. Só que Deus manda dizer para ti, eu estou refazendo a tua história, porque você vai ser vitória do começo ao final. E quem quer o que eu estou pregando, diga glória a Deus. Por abacana. A intensidade da voz. A intensidade da voz. A intensidade da voz faz a gente fazer quando tem pouca gente. A intensidade da voz faz a gente fazer quando tem muita gente. A intensidade da voz faz a gente fazer quando não tem ninguém para aplaudir. A intensidade da voz faz a gente louvar quando não tem ninguém para ouvir. A intensidade da voz faz a gente persistir, mesmo que não tenha um dinheiro para pagar. Porque quando é a voz, meu irmão, a Bíblia diz que a voz de Deus, olha o que Deus diz lá em Isaías 43. Antes que houvesse dia eu sou, e não tem ninguém que faça escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá para a glória do Senhor dos Exércitos? Olha para o teu irmão que está do teu lado e fala assim, a voz de Deus, fala assim, é como voz de muitas águas. Olha que a voz de Deus é dentro do barco para os discípulos. O vento está fazendo barulho e quebrando o barco, as ondas estão quebrando o barco, mas Deus ele chega dentro do barco e fala, cara-te-mar, aquieta-te vento. E de repente os discípulos dizem, quem é esse? Que até o vento e o mar ouve a sua voz. A voz de Deus é tão forte que a Bíblia diz que Deus fala para o profeta, vai e fica diante do ribeiro de Querite. E olha que ele fala, que eu já dei ordem aos corvos que te sustente. A voz de Deus, meu irmão, é tudo. Deixa eu te dizer uma coisa, andar sem dinheiro você consegue andar, mas sem a voz de Deus não tem como andar. A
voz de Deus na intensidade é o Elias, orabacanta lamandarábia, falando assim: eu sou o maior profeta da história, só que eu estou decepcionado, porque tem uma mulher dizendo que quer minha cabeça, e eu vou me esconder aqui dentro da caverna, que nem a gente faz. E de repente, dentro da caverna, olha o que acontece. Vem a voz de Deus em intensidade. E a primeira vez que vem a voz em intensidade, a Bíblia diz que vem como se fosse uma brisa. Brisa causa arrepios, a gente sente na nossa pele, mas arrepio não levanta Elias, arrepio não coloca Elias de pé. Daqui a pouco Deus fala: Elias, eu vou aumentar a intensidade. Deus entra de novo dentro da caverna, e a Bíblia diz que Deus vai lá e faz um terremoto acontecer dentro da caverna. Ele olha a pedra caindo, ele vê tudo quebrando dentro da caverna, ele olha a poeira para todo lado, ele tira a poeira do rosto e fala assim: terremoto não levantou Elias. Daí Deus fala: Elias é o profeta do fogo, eu já sei como eu levanto ele. E a Bíblia diz que entra um fogo dentro da caverna, aumentou a intensidade, agora Elias levanta. E sabe o que aconteceu com Elias? Elias viu o fogo, sentiu o calor, deitou e voltou a dormir. Olha para o teu irmão e fala assim: tem hora que arrepio não resolve. Fala assim: tem hora que terremoto não resolve. Fala para ele: tem hora que fogo também não resolve. Mas na hora que Deus entra na caverna, na hora que o próprio Deus entra na caverna, e o próprio Deus fala: olha Elias, hoje eu vou mostrar como eu trabalho. E eu não trabalho somente com arrepio, eu não trabalho somente com terra tremendo, eu não trabalho somente com fogo descendo, mas eu vou mostrar como eu trabalho. E ele faz o que para Elias? Ele pega a massa e ele começa a amassar a massa. E agora ele abre um forninho lá dentro e coloca um pão dentro do forno. Eita Jesus, estou sentindo Deus aqui. E começa a assar um pão para o profeta Elias. Olha para o teu irmão e fala assim: sabe como Deus trabalha? Ele trabalha que nem um padeiro de madrugada. E ele trabalha fazendo pão. E ele trabalha fazendo pão. E ele trabalha fazendo pão. E pão é o pão que é feito de madrugada. E Elias começa: meu irmão, não tem coisa melhor do que você estar deitado e você vê o cheirinho do pão no teu nariz. Oh glória! A gente percebe, não é hora de ficar deitado, não é hora de ficar dormindo, porque o cheiro do pão já entrou dentro da caverna. O que é o pão? O pão é a voz, o pão é a palavra, o pão é a farinha, o pão é a palavra de Deus. E Deus está trabalhando ali para Elias. Elias, eu vou te mostrar o que te levanta. O que te levanta não é vento, o que te levanta não é terremoto, o que te levanta não é fogo, o que te levanta é pão quentinho de madrugada feito. Daqui a pouco o profeta Elias, ele acorda meio que desesperado, meio que doido, meio sem saber o que fazer. Orabacanta na mandarábia. E agora Deus fala assim, por intermédio de um anjo: come e bebe. E Elias comeu e se levantou. Agora que veio mais forte a intensidade daquela comida. A Bíblia diz que Elias andou por... conta aqui, igreja. 1, 2, 3, 4. Olha para o teu irmão e fala assim: você já comeu alguma vez? E você andou 4 dias com aquela comida? Pergunta aí se alguém já comeu alguma comida e conseguiu andar 4 dias. E melhor, comendo pão e água. Quem que já conseguiu andar 4 dias com pão e água? Fala assim: você nunca andou 4 dias com pão e água? Agora cutuca ele. Fala assim: e 5, e 10, e 15, e 20, e 30.
Fala assim, e 35. Fala assim, 40 dias. Você já andou 40 dias? Com pão e com água. A Bíblia diz que a força daquela comida, Jeremias andou 40 dias e 40. Olha para o teu irmão e fala assim, hoje a palavra está te dando aquilo que você precisa para os próximos 40 dias da tua vida. Você viver a maior experiência espiritual da tua história. Porque com a força dessa palavra, você não vai mais parar. Porque é a palavra que te coloca de pé para a glória do Senhor dos Exércitos. E quem recebe essa palavra, bate palma bem forte para Jesus. Receba o nosso pastor. Hoje eu não quero nem entregar a revelação. Hoje eu quero deixar somente a palavra. A intensidade da voz. Vem cá, pastor, cadê? Pega aqui. Tá, eu estou entregando o microfone. Não vou fazer mais nada não. Parou por aqui. Se quiser mais, chama de novo. Que daí eu venho nos mistérios. Mas hoje é só a palavra. Quem pode receber a serva do Senhor? Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. E furioso oceano, estou me afogando em ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Aleluia. Cante isso, cante isso. Suba o som da sua voz, a intensidade do seu coração. Cante isso com o seu coração.
Aleluia. Eu quero perder